Vamos agora verificar como funciona a estrutura completa da função, tá? Detalhar a questão da passagem de parâmetros e dar mais um exemplo para vocês de uso de funções. Bom, a estrutura de uma função, ela segue, como a gente colocou, utilizando aqui um comando, a palavra reservada def, tá? Seguida do nome da função que você vai colocar, uma lista de parâmetros, certo? Seguida de 2 pontos, ok? O comando 12n, todos eles aqui estão associados, todos esses comandos estão associados a essa função, ou seja, a esse nome função aqui. Então, eles são deslocados de uma tabulação para a direita. E aí, daqui a pouco, a gente vai detalhar essa questão de lista de parâmetros, tá? Para que vocês entendam melhor como é que funciona. Bom, aqui nós temos um outro exercício, certo? Que é aquele exercício que é aquele programinha que a gente colocou em sala de aula, certo? Que aí a gente fazia era um joguinho para calcular, para você tentar adivinhar qual era o número sorteado, o número de 0 a 100. E agora eu queria que vocês modificassem esse código aqui, certo? Que está mostrado nessa imagem, para que ele funcione utilizando funções, tá? Então vocês observam aqui que eu tenho o código e o código exatamente igual aqui embaixo. Então há uma repetição, uma replicação desse código, né? No meio eu tenho vamos jogar novamente, e aí eu quero que você na realidade defina uma função e invoque, chame essa função antes e depois desse comando print vamos jogar novamente, tá? Então vocês pausem no vídeo e façam um exercício que a gente volta daqui a pouco. Bom, então vocês devem ter feito o exercício e aqui está, simplesmente a gente utilizou a palavra def, denominou a função de jogo adivinhação, colocou aquele bloco de comandos, aquele código todo aqui associado a esse nome, né? E aí simplesmente chamamos, né, jogo adivinhação antes do print e depois do print. Eu só modifiquei um pouco a frase aqui, tentei acertar mais rápido, vamos jogar novamente, mas deve ser exatamente igual ao que vocês fizeram. Nós vamos falar agora sobre passagem de parâmetros, né? Quando a gente falou aqui em cima, vocês viram que a gente tem associado à função uma lista de parâmetros. Essa lista ela pode ser vazia ou ter vários parâmetros, tá? O que vem a ser um parâmetro? Um parâmetro são as entradas para aquela função. Imagina uma função de soma, né? Você tem soma A, B. Então, o A seria um operando, o B o outro operando. Então, se eu chamar a soma 2, 3, o 2 vai estar associado ao A e o 3 vai estar associado ao B. Resultado vai ser 5, tá? Então, os parâmetros permitem que aquela função se torne mais genérica, tá? Porque você pode passar argumentos para ela, parâmetros para ela, como eu falei agora no caso da função simples, a função de soma. Então, a passagem de parâmetros é o mecanismo utilizado pelas linguagens de programação para passar valores para a função no momento de sua chamada. Então, quando eu chamo a função soma, eu posso chamar com 2, 3, posso chamar com 4, 5, posso chamar com diferentes valores, tá? E aí ela vai se comportar, vai oferecer um resultado como saída, a depender desses parâmetros que foram passados, tá? Dependendo do parâmetro que eu passei, ela gera um resultado diferente de outro parâmetro diferente que eu tenha passado, tá? Então, esses valores que são passados, como eu falei, soma A, B, eles são armazenados em variáveis. Então, A seria uma variável, B seria outra variável, certo? E essas variáveis, elas formam a lista de parâmetros
daquela função, certo? E cada uma delas, ou seja, cada uma dessas variáveis, elas são criadas no momento que a função inicia sua execução e elas são destruídas, elas são eliminadas no momento que a função termina. Então, o tempo de vida dessas variáveis, o tempo em que ela ocupa uma área de memória, é exatamente igual ao tempo em que essa função permanece executando. Tá? Quando a função termina, a área de memória dessas variáveis é liberada. Então vamos ver aqui uma função chamada printMax. Tá? Essa função ela recebe dois parâmetros, A e B, e decide qual dos dois é maior ou se os dois valores são iguais. Okay? Então ela testa se A é maior que B, se for, ela imprime o A, diz que A é o maior valor, se A for igual a B, ela diz que A e B são iguais, e se B for maior, ela imprime o valor de B, tá? Diz que B é maior. Então aqui eu estou chamando, observe, printMax com o valor 3 e 4. Obviamente que o 4 é o maior valor, ela vai entrar nesse caso aqui e dizer que 4 é o maior valor, tá? E aí, mas você observa que o 3 aqui, ele está associado a esse parâmetro A. E o 4 está associado a esse parâmetro B. Então, existe uma ligação entre o valor que é passado na hora da chamada, que é chamado de parâmetro real, e o valor que a função aguarda na variável, que é chamado de parâmetro formal, certo? Então, há uma ligação entre esses dois elementos aqui, o valor e o nome da variável, tá certo? No momento que a função é chamada. Eu poderia, se eu não quisesse passar, por exemplo, um número, como eu passei aqui, 3, 4, eu poderia passar uma outra variável, tá? Uma variável x, que eu estou atribuindo 7 a ela, e uma variável y que eu estou atribuindo 5 a ela, certo? Então, quando eu chamar printMax aqui, xy, o valor associado a y vai ser associado a A, e o valor associado a x vai ser associado a A, e o valor associado a y vai ser associado a b. Então, quando eu chamar essa primeira função aqui, o resultado vai ser, nesse caso aqui, vai ser 4 é o maior valor, nesse caso aqui, e aqui 7 é o maior valor, nesse caso aqui. Se eu colocar 7, 7, ele vai colocar 7 e 7 são iguais, vou entrar nessa situação aqui. Tá? Então, posso passar tanto um valor normal para a função, como um valor literal mesmo, ou eu posso passar uma variável, como eu fiz aqui embaixo.